Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Todo dia às 5h40 da manhã eu estou aqui e o meu propósito é edificar a sua vida de alguma maneira com a palavra de Deus. Hoje o tema é por que devemos orar. Hoje é segunda-feira, né, o dia que eu estou gravando, e pode ser que você assista outro dia, não há problema, você vai conseguir colocar isso na sua vida realmente, aplicar na sua vida. Eu quero começar compartilhando um texto de Tiago, capítulo 4, verso 2 ao 3, que diz assim: Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Eu quero falar sobre oração. Oração é a chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural. Tudo que vivemos com Deus está como base a oração. Recebemos através da fé que se comunica com a oração. Agora, a declaração de Tiago aqui que nós lemos, ela destaca duas razões por que isso não acontece com todas as pessoas. Primeira razão, são pessoas que não oram. Quem não ora, ainda que almeje algo, tanto é que a Bíblia vai dizer assim, vocês cobiçam e nada têm. A resposta de que não alcançam é porque não oram. O segundo, a segunda razão por que não desfrutam de algo da parte de Deus são pessoas que oram, mas da maneira errada, pessoas que não recebem porque pedem mal. Veja, a oração ela é crucial para a intervenção de Deus. Eu quero agora compartilhar aqui brevemente um pouco do meu testemunho. Eu fui criado num berço cristão, vim de berço cristão praticamente, então toda a minha criação foi num lar cristão, então é muito comum você ouvir as experiências que as pessoas têm, enfim, não só as pessoas, mas que eu também tive, que foram frutos de uma vida de oração. Então, fui rodeado por testemunhos, ouvindo pastores, pessoas mais maduras na fé, contando o quanto Deus faz, Isso é poderoso. Chegou um momento na minha vida que eu não quis apenas contar o que pessoas me contaram, mas eu desejei contar as minhas próprias experiências. Isso aconteceu ali em meados quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo e despertou uma ousadia, dizendo, eu serei aquele que vai testemunhar, não só que testemunharei do testemunho de outros, mas que eu tenho as minhas próprias experiências. Então, existe um ditado ali, que fala que onde há oração, há muito poder, onde há pouca oração, há pouco poder, e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, mesmo eu criado neste ambiente de muito testemunho, chegou um momento que eu tive que também buscar para ter os meus próprios testemunhos, aquilo que Deus fez na minha vida. E é importante que você entenda que chega um momento que você também deve cultivar a sua própria história e orar ao Senhor para que aconteça. Agora, eu sei que você que está aqui, você quer sim muitos milagres, eu sei que você quer a intervenção da parte de Deus, isso não é errado. Mas por que será que não acontece? Eu quero respaldar aqui que grande parte das histórias bíblicas, nós vemos que vieram intervenções da parte de Deus porque foram regados de pessoas que estavam orando. Em Atos capítulo 1, ali, todo o capítulo nós vemos que havia um grupo de irmãos cristãos que eles estavam orando, gerando atmosfera espiritual. Em Atos capítulo 2 vem o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João iam de costume à hora da oração. E quando o milagre acontece é justamente quando eles estão. O milagre ali da Porta Formosa, de um homem que é paralítico e é curado, acontece justamente no período que eles estão indo orar. Atos capítulo 4 diz que o lugar que eles estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo? Orando. Atos capítulo 10, um anjo aparece a Cornélio enquanto ele orava. Atos capítulo 9, Paulo passa ali 3 dias e noites sem comer, sem beber, orando. E então o Senhor se manifesta a Ananias para visitá-lo. Jesus aparece a Paulo no templo em Atos 22. O que ele estava fazendo no templo? Orando. Veja, a oração é a porta para o sobrenatural. Então, você deve orar.
A oração não é só informar a Deus o que você está vivendo. A oração é justamente você se mover dizendo: Deus, eu clamo por Ti no que eu estou vivendo, eu preciso da sua ajuda. Então entenda que Deus decidiu dessa forma, Deus decidiu não agir sem a interação do homem. Deus contou e conta conosco naquilo que Ele deseja fazer. E o reino de Deus é estabelecido com leis espirituais. Então Deus não vai contra a sua palavra. Aquilo que Ele disse, Ele faz. E nós vemos que Deus tem prazer em responder às nossas orações e decidiu usar dessa forma para se movimentar, para realizar coisas extraordinárias na terra. Então, as nossas orações, elas são parte fundamental do processo para que o sobrenatural se manifeste no reino de Deus. Josué 10,14 diz assim: não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Olha isso, gente. Deus atendeu a voz de Josué para que o sol parasse. Deus deseja, Deus quis. Então, Deus estabeleceu isso. Em João 16, 23, 24, diz assim: naquele dia vocês não me perguntaram nada. Em verdade eu lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em João 14, 13 diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, Deus está sinalizando que nós podemos alcançar coisas que queremos se nos posicionarmos para pedir. Então, por que eu não vivo o que eu já orei? Alguns motivos. Primeiro, oração que é feita segundo a vontade de Deus é tiro certeiro, é certo que irá realizar. Então, como saber a vontade de Deus enquanto oramos? Primeiro, o que já está revelado na Escritura. O que falou, o que Deus disse, o que está escrito, é certo que acontecerá se você orar. E existem direcionamentos personalizados do Espírito Santo, ou seja, situações, momentos, pessoas que o próprio Espírito Santo coloca para que você ore. Sabe, Deus nos chama a cooperar com Ele através da oração, mesmo para fazer aquilo que Ele já quer fazer. Então, ore mesmo. Agora veja, muito mais do que apenas orar para pedir, a oração vai te conduzir a uma vida de rendição. A oração vai te conduzir a uma vida de sujeição à vontade de Deus. Então não é apenas o meio de conseguir o que nós queremos, mas também o meio através de qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Então, quanto mais nós oramos, mais semelhantes a Deus nos tornamos, semelhantes a Cristo, ou seja, a nossa vida é transformada. Sabe, agora tem algo aqui que eu quero que você entenda. Orações fora da vontade de Deus não são respondidas. Eu até brinquei, enquanto eu estava ministrando na igreja, eu falei, olha, tem irmãos que estão apostando no tigrinho e oram para que Deus faça com que eles ganhem. Gente, isso é besteira. Tem gente que está orando, tem ganhos ilícitos querendo que Deus prospere. Deus não faz isso. Então, orações fora da vontade de Deus não serão realizadas. Em 2 Samuel 12, nós vemos ali exemplo de Davi. Davi foi confrontado pelo pecado ali com Batseba, pelo homicídio de Urias, e aí nasce um filho dessa relação com Batseba. Já havia um juízo de Deus sobre essa criança. Então, atingindo ali a Davi, Deus já havia anunciado o seu juízo. Davi vai lá, faz jejum, ora 7 dias e todo aquele negócio. Deus não muda isso. Por quê? Porque estava na vontade de Deus vir com juízo. Então, existem situações que eu quero que você entenda que Deus não vai responder mesmo. Por quê? Porque foge da vontade dele. Em Provérbios 28, 9 diz assim: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Orações de quem vive em desobediência à palavra de Deus não serão atendidas. Então, veja, como que nós podemos orar, então? Primeiro, orar alinhados à vontade de Deus. Presta atenção agora aqui para mim. Deus quer salvar a sua família. É da vontade dele. Deus quer alcançar os teus filhos. Deus quer que tu tenha paz. Deus expressou isso na palavra. Deus cura os enfermos. Então existem promessas bíblicas explícitas, são mais de 8.000. Promessas que tem ali um contexto, que estão intrínsecas. Nós temos mais de 32.000. Essas promessas estão
disponíveis para você e para mim. Você tem que agarrar. Então, ore segundo a vontade de Deus. Tiago vai dizer que eles não recebem porque pedem mal. Ou seja, né, tem gente que só quer os seus próprios prazeres e não é o que Deus quer. Segundo, ore com fé, sem duvidar. A Bíblia vai dizer em Tiago também que, olha, ora, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá liberalmente, de forma generosa, sem censurar. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, levada de um lado para o outro. Ou seja, não pense que tal pessoa receberá algo do Senhor. Então, a oração precisa estar alinhada à vontade de Deus e ser feita com fé. Terceiro, a importância da palavra de Deus. Como que gera essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, é a palavra de Deus que te inspira, que te encoraja, que gera convicção, que aumenta o nível de fé. E quarto, muitas das promessas de Deus, elas são condicionais. Ou seja, tu precisa compreender que o teu posicionamento fará com que tu desfrute, com que tu testemunhe. Tá, pastor, mas o que eu coloco em prática, então, diante de tudo isso? Primeiro, você deve começar a orar. Tem gente que talvez que está me ouvindo aqui que desistiu de orar. Por que tu parou de orar? Por que tu desistiu? Volte a orar. Tenha um diário de oração. Tenha um caderno de oração. Tenha um bloco de anotação. Orem incansavelmente. Não achando que de tanto tu falar, Deus vai fazer, mas é de tanto tu ter fé que Deus faz. Fé move o coração de Deus. Então, a partir de agora, eu quero te desafiar. Tenha o seu caderno de oração. Ao longo dos vídeos, eu vou mostrar o meu, mas eu quero que você já faça. Seja um bloco de anotação, seja um caderno mesmo físico, mas eu quero que você anote os seus pedidos de orações. Coloque data, porque você vai colocar outra data depois. A data que Deus fez. Continue clamando até que Deus faça. Se fez sentido essa palavra, eu quero que você compartilhe com alguém, se inscreva neste canal e que você possa comentar algo aqui, porque eu leio todos os comentários, se está edificando a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.